Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, você que está aqui agora ao vivo e você que em algum momento vai ver esse devocional. O meu tema hoje é: o que devemos fazer quando esquecerem de nós? Você sabe que Deus nunca se esquece de ninguém, isso é fato. Mas nós nos relacionamos com pessoas no dia a dia. Empresários que se relacionam com outros empresários, com família, amigos, professores. E geralmente na nossa relação, nós criamos expectativas de uma resposta, e às vezes até de uma resposta de alguma coisa. E as pessoas se esquecem. Esqueceram de mim. O que fazer? Não existe ninguém na Bíblia que tenha uma história mais conectada com essa questão de esquecimento do que o próprio José. Nós sabemos da história de José, né? Filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos, vai morar no Egito. No Egito ele é traído pela esposa de Potifar, tem que morar na prisão. Na prisão o que o José faz? Vai limpar a latrina, ajudava todo mundo. Olha o que diz o verso 8 aqui do capítulo 40. Vindo José pela manhã, viu os que estavam turbados. José, no meio do sofrimento, no meio da luta, ele conseguia enxergar os problemas das pessoas dentro da prisão. José, cheio de problema, o que ele fazia? Ele enxergava alguém abatido. Quando você se preocupa com alguém, Deus se preocupa com você. Mas esse não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto é: o que fazer quando esquecerem de mim? Aí diz aqui o texto, né? Diz que José, ele ajuda o copeiro, ele ajuda o padeiro. E a frase de José é muito interessante. É mais ou menos assim, ó: porém, lembra de mim quando tudo correr bem com você. Rogo que seja bondoso comigo e faças menção de mim ao faraó, né? Para que eu possa sair dessa situação. Quantas vezes nós não falamos isso para as pessoas no decorrer da nossa vida? Né? Ó, vê lá, hein? Não esquece, tá? Você constrói um relacionamento, ou é com RH, ou é com alguém na área de compras, ou é com uma grande empresa, você mostra o seu trabalho, faz algo a mais, para você falar assim: pô, esses caras, eles vão lembrar de mim porque eu fiz esse algo a mais. O carro lá vai, né? O Fernando tá lá no underground dele dos carros lá, de repente chega um carro de uma empresa aqui, ele fala assim: pô, vou fazer um algo a mais aqui para essa empresa não esquecer. O cara esquece e nunca mais liga para ele. Ou o Fernando tá esperando um grande contrato de uma prefeitura para ele fornecer óculos lá e tal, e esqueceram, nunca mais ligam para ele. A grande questão, gente, é o seguinte: o que fazer quando as pessoas se esquecerem da gente? Lembra, eu tô falando aqui de pessoas. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que as pessoas vão esquecer de você. Ou as pessoas vão te esquecer de agradecer. As pessoas vão te decepcionar. Decepção todo mundo tem. A decepção, ela tá na receita da vida, né? Isso não tem jeito, né? Então, as pessoas vão esquecer. Já esqueceram de mim. Esqueceram de mim, pastores, amigos, empresários, situações. Esqueceram, né? A gente cria uma expectativa e esquecer. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você for esquecido ou está esquecido, primeira coisa, não desanime de fazer aquilo que é certo. O desânimo destrói você. Todos nós passamos por esse momento. A mentalidade negativa destrói a nossa vida, acaba com a nossa saúde, né? Então, olha só. Nessa situação, às vezes, nessas expectativas que criamos, nós temos que lembrar que existe um Deus todo-poderoso. Está acima do mercado, está acima das circunstâncias, né? Você tem que lembrar que Deus está de olho em você. Jesus ressuscitou, está vivo, né? Não, você está nos pés dele. Então, ele responderá a sua oração. Quando você olhar os problemas, né? Com filho, com isso, não desanime de fazer o que é certo. Não caia no pecado de fazer aquilo que é errado. Não se misture, né, com aqueles que estão negativos, que estão amargurados, né? Não, de repente, aquilo que você está fazendo ninguém vê, mas Deus está vendo. Ó,
Deus está vendo. Nós vamos ser esquecidos pelos homens. Segunda coisa que é o seguinte, quando você tiver esquecido, continue lutando. Lute pela família, lute pelo casamento. Gente, vou dizer uma coisa para você. Qual é o casal que não passou na mente isso? Na minha mente, eu sou pastor de vocês, hein? E já passou pensamentos na minha cabeça assim, vou desistir do meu casamento. Vou desistir do meu filho. Não. Qual filho que já passou raiva com o pai? Agora, não tem pai que nunca passou raiva com o filho? Qual pai que nunca passou raiva com o filho? Mas também é o seguinte, qual foi o filho que já não teve grandes alegrias e grandes momentos extraordinários com o pai? Ou o pai com o filho, ou o marido com a esposa? Não. Continue lutando. Lute pelos seus filhos, né? Lute por aquilo que você acredita. A diferença dos vencedores, das pessoas que conquistam e das pessoas que não conquistam, sabe o que é? É que um momento de fracasso não define quem nós somos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, a maior preocupação de Deus é pela vida. E nós temos que lembrar quem nós somos diante de Deus. De repente você fracassou no casamento, mas isso não significa que você é uma pessoa eterna fracassada. Você abandona o seu filho porque ele te dá uma decepção? Ou porque ele começou um projeto e não deu certo? E você acha que Deus abandona você? Né? Lembre-se, você não é uma pessoa separada, você é uma pessoa que passou por um processo de divórcio. Você não é um empresário falido, você é um empresário que passou por uma situação financeira difícil. Não pare de lutar, continue fazendo o que é certo e continue guerreiro. Terceira coisa aqui, faça o que agrada a Deus. Tudo isso aqui nós vamos ver na vida de José. Você sabe do que Deus se agrada. Deus se agrada com a verdade. Deus não gosta da hipocrisia, né? Deus não se agrada com o pecado. Deus não se agrada com a infidelidade. Não. Continue fazendo o que agrada a Deus. Ó, você é crente, não venda a sua consciência. Deixa Deus te honrar. Aliás, sobre essa consciência, é aquilo que nós fazemos quando o salmista fala: porque estás abatido, ó minha alma. Esse questionamento interior que nós temos com nós mesmos, é o Espírito Santo está falando com a gente. Qual é o motivo? O que está pegando? O que é que está me acusando? O que está me incomodando? Né? Você é crente, não venda a sua consciência. O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele fala assim que muitos abandonaram a boa consciência e naufragaram na fé. Então, ó, não desanime, não desanime, continue lutando, faça o que agrada a Deus. E por último aqui, sabe o que acontece? Confie no favor de Deus e não se apavore. Se você fizer essas três coisas, Deus vai abençoar com coisas maiores do que você esperava. Deus não se esquece de ninguém. Olha só para você ver como que a soberania de Deus é uma coisa interessante. Ó, primeiro José revelou o sonho do copeiro. O copeiro vai ser restaurado e se esquece de José, correto? E aqui eu não estou falando de um esquecimento de uma semana, 2 semanas, 1 mês. Foram 2 anos. Só que se o copeiro tivesse se lembrado de José, sabe o que José ia ser no palácio de Faraó? Auxiliar de copeiro. Nesse momento aqui, o faraó não tinha tido sonho, né? Ele ia ser auxiliar de copeiro. Não, o copeiro se esqueceu. Passaram 2 anos, o que aconteceu? Faraó teve sonho. Você sabe, né? Qual foi o sonho? A vaca gorda, a vaca magra. Todo ministro do Brasil conhece essa história da vaca gorda e vaca magra. O sonho de Faraó, ninguém sabia interpretar. José lá cabeludo na prisão, esquecido. E aí o que aconteceu? O padeiro. Tem um rapaz, o nome dele é José. Aconteceu comigo assim, 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 assim. Olha aí, gente, para você ver o que acontece, como que é a virada na nossa vida. O faraó tá lá no seu trono. Governadores, isso e aquilo. A granfinagem toda. José interpreta o sonho. Fala do tempo de fartura. Fala do tempo da miséria, né? 7 anos de fartura. E José fala assim, ó, a miséria vai ser tanta
que você vai esquecer o tempo que teve a fartura. E aí o que acontece? O faraó ali naquele momento faz uma coisa interessante. Olha o que o faraó fala assim, ó. O faraó na frente de todo mundo, das madames, sacerdote, economista, o que ele fala? Eu voto no José. Alguém é doido para votar contra o voto do faraó? O que aconteceu? À tarde colocaram um anel nele, que não é essa aliança opaca que eu tenho aqui, que eu vou uma hora precisar trocar. Uma roupa bonita, um perfume internacional, colocaram ele numa gargantilha no pescoço lá. Olha aí, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pode te favorecer no tempo dele, no modo dele, da maneira que jamais você imaginou. Se o copeiro tivesse lembrado de José, auxiliar de copeiro. Mas como José, ele permaneceu firme durante esse tempo de esquecimento, não negociando seus princípios e valores, o que aconteceu? Ele foi honrado no momento certo, na hora certa, porque Deus sabe o tempo certo na nossa vida. Nós não sabemos. Então é o seguinte, para a gente encerrar, enquanto você espera o tempo de Deus, tem muitas coisas que você pode fazer. Tire a sujeira do seu coração. Tire a amargura do seu coração. Enquanto você espera o tempo de Deus, continue dando seu dízimo. Continue sendo fiel às suas ofertas. Continue andando em santidade. Não guarde amargura no seu coração. Não desanime. Não desanime. Não deixe de lutar. Continue abençoando as pessoas. Continue ligado. José foi vendido, abandonado pela família, né? Foi sabotado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão pelos caras, mas em todo momento, José diz assim, quando José estava na prisão, olhou e viu que as pessoas estavam abatidas. Às vezes, dentro da nossa luta, da nossa preocupação, do nosso dia a dia, nós só temos olhos para nós mesmos. Mas nós não podemos nunca esquecer dos outros. Porque quando nós olhamos para baixo, sempre tem alguém pior do que nós. E enquanto nós olhamos com nitidez ao nosso redor, lembre-se, o copeiro esqueceu. O Potifar não teve olhos para discernir a situação. A família conturbada. Mas Deus nunca deixou de olhar para José. E no momento certo, sabe que tem um salmo lá que diz o seguinte: José estava no cárcere na prisão, mas bastou uma palavra de Deus. Ele saiu da prisão dos grilhões e foi ser governador do Egito. Deus é fiel. Quando esquecerem de você, lembre-se, Deus não esqueceu. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da Tua presença as nossas vidas. E dizer para que nós possamos levar o nosso coração e a nossa mente sempre diante do Senhor. Talvez muitas das pessoas que estão ouvindo esse devocional agora, eles vão passar por situação que eles vão dizer, esqueceram, não deu certo. Mas que nós possamos carregar no nosso coração que Deus não se esquece de nós. E que na nossa caminhada nós não venhamos perder a nossa dignidade, a nossa honra, a nossa maneira de ser e de viver segundo a Tua vontade. Porque as Tuas promessas jamais falharão em nossas vidas. Porque os nossos sonhos são promessas do Senhor e elas vão acontecer em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima sexta-feira e um final de semana exponencial. Segunda-feira, estamos agarrados de novo aqui, no mesmo horário, para a gente estar sempre com o coração na presença de Deus.